Olá, gente. Então, nesse vídeo nós falaremos sobre operações lógicas. E esse vídeo é o primeiro, né, de dois vídeos que tem por objetivo revisar os conteúdos sobre lógica proposicional que a gente já viu até agora no curso. Então, iniciando, o que são operações lógicas? Antes de falar sobre operações lógicas, é importante a gente ter uma noção do que é uma operação, né, de modo mais geral. E aqui eu trago então um exemplo. Nós temos aqui um pote, o mesmo pote depois de um período de tempo. Então eu vou chamar esse intervalo aqui de T0. E aqui eu vou chamar de T1, uma operação, e T2, o final dessa operação. Então, para ter uma ideia um pouco mais concreta do que pode ser uma operação, nós podemos pensar que nesse pote aqui, nessa tigela, nós colocamos dois ingredientes. Vamos fazer de conta que um deles é farinha, representado aqui com pontinhos azuis, e nós colocaremos aqui também, vamos pensar num outro componente, pode ser chocolate em pó. Tá? Então nós temos farinha e chocolate em pó ali, e a gente pode realizar uma operação com esses ingredientes. Vamos chamar aqui de uma operação de mistura. Tá? Então nós utilizaremos uma colher e faremos uma operação de mistura. Qual vai ser o resultado dessa operação? Então, se a gente faz esse procedimento de mistura, no final nós teremos que esses ingredientes iniciais que foram colocados ali, que estão separados no interior dessa tigela, eles vão acabar, depois dessa operação, todos eles misturados. Tá? Então, o resultado da operação, essa operação aqui a gente pode chamar então da operação misturar. O resultado final disso então vai ser os ingredientes que nós colocamos lá no início misturados. Tá? Então, existem alguns componentes que acontecem quando a gente tem uma operação. Tá? Esses elementos que a gente colocou aqui no início, os ingredientes, a gente pode chamar eles de entrada. Nesse caso aqui nós temos duas entradas. Tá? Nós temos a entrada 1, a farinha, e a entrada 2, o chocolate em pó. Misturar aqui, essa aqui é a operação. Essa é a operação que nós realizamos sobre os ingredientes lá do início. E no final nós temos um resultado, que a gente pode chamar aqui então de saída. Tá? Esse é o retorno, ou resultado da operação que a gente realizou. Nós podemos imaginar que quando a gente tem uma operação desse tipo, se nós variássemos os ingredientes, repetindo a mesma operação, nós poderíamos ter um resultado diferente. Se em vez então das entradas 1 e 2 que nós temos aqui, nós colocássemos farinha e ovo, por exemplo, e misturássemos, nós teríamos o resultado, não mais o chocolate em pó misturado com a farinha, mas o ovo misturado com a farinha. E assim por diante. Tá? Então isso é uma operação. A gente tem alguns elementos que são dados como entrada, sobre eles nós aplicamos uma operação, realizamos essa operação, e o resultado vai ser um produto, uma saída, que transforma, por assim dizer, a entrada num resultado diferente. Tá? Pode ser diferente. As operações elas podem ser de vários tipos e elas acontecem nos mais variados locais. Aqui nessa representação nós temos mais alguns exemplos.
Então, seguindo com nossos exemplos culinários, nesse primeiro exemplo, suponhamos que a gente tenha como entrada uma cenoura e que a operação que a gente vai realizar agora não é mais misturar a cenoura, mas ralá-la. Então, se eu realizo a operação de ralar a cenoura é a entrada, a operação é ralar, a saída vai ser a cenoura ralada. Então, aqui nós temos um exemplo diferente de operação, e essa operação é realizada dessa vez com uma outra entrada, uma entrada diferente, e o resultado também é diferente. Além dessas operações mais concretas que eu acabei de mencionar, nós temos operações em setores como a matemática. Então, nas operações matemáticas, nós podemos ter como entrada números. Então, suponhamos que nós tenhamos duas entradas nessa outra operação aqui, que são os números 1, 2 e 3, e que nós realizemos sobre esses números a operação de soma. Tá? Então, a soma de 2 e 3 terá como saída, como resultado, o número 5. Então, isso é um exemplo, tá? Uma função, uma operação matemática é também um exemplo de uma operação. Operações lógicas são operações de um tipo especial que se caracteriza, no caso da lógica proposicional que nós estamos estudando, como operações que têm um tipo específico de entrada e têm um tipo específico de saída. Então, a entrada numa operação lógica, daquelas que nós vamos estudar nesse vídeo, são o que a gente chama de valores de verdade. E existem dois valores de verdade que nós podemos ter como entrada numa operação lógica, que são o verdadeiro e o falso. Tá? Então, o verdadeiro e o falso são chamados de valores de verdade. E a saída de uma operação lógica também será um valor de verdade, novamente o verdadeiro ou o falso. Sobre essas operações, então, de onde que surgem esses valores de verdade? Como a gente vai ver e já viu, eles saem das proposições que nós levamos para as operações lógicas. Nós aplicamos operações lógicas geralmente sobre proposições, são as proposições que têm um valor de verdade, o verdadeiro ou o falso, e é aplicando, então, realizando operações lógicas sobre esses valores de verdade que saem das proposições, que nós teremos as saídas ou os resultados das operações lógicas que nós realizarmos. Nesse vídeo nós falaremos de 6 operações lógicas, 6 operações que são o núcleo da lógica proposicional. A primeira delas se chama conjunção, depois nós temos a disjunção inclusiva, temos a disjunção exclusiva, temos ainda a implicação material, a biimplicação e, por fim, a negação. Então, nesse vídeo, nós revisaremos o funcionamento dessas 6 operações lógicas. Iniciando então com a conjunção, aqui nós temos um exemplo de uma afirmação, uma frase, na qual ocorre a operação de conjunção. A frase que nós temos aqui diz que Brasil é um país e Uruguaiana é uma cidade. Onde está então a operação de conjunção nessa frase que nós temos aqui? A operação de conjunção, ela aparece representada nessa frase pela expressão e. Então o e é uma das formas como aparece a conjunção na nossa linguagem natural. Eu falei antes que em uma operação nós temos uma entrada ou mais de uma entrada, a operação e a saída. O que são então as entradas e a saída aqui nessa operação de conjunção? Como entradas, nós temos
essas duas frases, Brasil é um país e Uruguaiana é uma cidade, que são subfrases dentro dessa frase mais complexa. Então nós podemos chamar Brasil é um país de entrada 1, Uruguaiana é uma cidade de entrada 2 e essa frase completa, na qual a conjunção conecta essas duas entradas, que são proposições, essa frase completa, então, é a operação de conjunção. Para entender como funciona a conjunção, nós podemos entender qual vai ser o resultado dessa operação, dependendo das entradas que nós fornecemos. Então, lembrando, operações lógicas, essas que nós estamos estudando aqui, elas são operações que tomam como entrada valores de verdade, o verdadeiro ou o falso, e que também têm como resultado o verdadeiro ou o falso. Então, as entradas aqui nós temos proposições, mas o que nos interessa dessas proposições é simplesmente o seu valor de verdade. Então, olhando para essas proposições que são as entradas aqui, nós podemos perguntar para cada uma delas se ela é verdadeira ou falsa. Nesse caso, nós temos a afirmação, então, Brasil é um país, e essa proposição, essa afirmação, nós podemos dizer que ela é verdadeira. Da mesma forma, Uruguaiana é uma cidade, a entrada 2 aqui, também é uma proposição verdadeira. Com essas duas entradas verdadeiras, nós podemos agora nos perguntar qual é o resultado produzido por essa operação de conjunção quando essas entradas são ambas verdadeiras. E o que nós temos aqui é que nessa situação, essa operação de conjunção produzirá o resultado também verdadeiro. Então, quando eu digo que Brasil é um país e Uruguaiana é uma cidade, o que eu estou afirmando é que essas duas proposições que eu afirmei fazendo a conjunção delas são ambas verdadeiras. É isso que nós dizemos quando nós usamos a expressão e conectando duas frases. Mas isso nem sempre precisa ser dessa maneira. Haverá situações em que nós poderemos usar a expressão o e, a conjunção, conectando frases, entradas que não precisam ser ambas verdadeiras. Existem várias outras possibilidades que nós podemos contemplar e é ao observar o comportamento da operação de conjunção nessas outras situações que nós vamos conseguir entender o funcionamento dessa operação. Então, colocarei mais alguns exemplos aqui para a gente analisar. Então aqui nós temos novas entradas e novamente a operação de conjunção sendo aplicada a essas entradas. Nesse caso aqui, a entrada 1 é Brasil é um país e a entrada 2 é Uruguaiana é um país. Nesse caso, Brasil é um país é a mesma proposição que nós tínhamos antes e, assim como anteriormente, ela é verdadeira. Uruguaiana é um país, por outro lado, é uma proposição nova e essa é uma proposição que não é verdadeira, ela é falsa. O que acontece então nessa situação com a conjunção? Se eu digo que Brasil é um país e Uruguaiana é um país, essa conjunção como um todo, ela será falsa. A saída dessa operação de conjunção, quando nós temos uma primeira entrada verdadeira e uma segunda entrada falsa, será falsa, porque não é verdade que Brasil é um país e Uruguaiana é um país. É verdade apenas que Brasil é um país. Mas essa falsidade aqui, quando eu aplico a conjunção a uma falsidade, o resultado será também uma falsidade. Nesse próximo exemplo, nós temos uma variação aqui. Então, Brasil é uma cidade, é isso que eu estou dizendo dessa vez, e essa é uma proposição falsa. Brasil não é uma cidade, Brasil é um país.
Uruguaiana é uma cidade, essa aqui nós já tínhamos anteriormente, essa é uma proposição verdadeira. O que acontece com a conjunção dessas duas entradas? Quando eu aplico, então, quando eu realizo essa operação de conjunção nesses valores de verdade de entrada. Nesse caso, novamente, a conjunção será falsa, porque agora eu tenho uma verdade na entrada 2, mas a entrada 1 é falsa. Então, quando eu digo que Brasil é uma cidade e Uruguaiana é uma cidade, eu estou falando essa afirmação como um todo, essa conjunção, ela é falsa. A última possibilidade que nós temos aqui é termos Brasil é uma cidade, que é uma proposição falsa, em conjunção com a proposição Uruguaiana é um país, que também é falsa. Quando eu faço uma conjunção com duas falsidades, o resultado, obviamente, será também uma falsidade. Se uma pessoa diz Brasil é uma cidade e Uruguaiana é um país, essa pessoa está falando uma falsidade. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma descrição de todas as combinações possíveis de valores de verdade para uma conjunção. Numa conjunção nós temos duas entradas, cada uma dessas entradas pode ser verdadeira ou falsa. Então a entrada 1 pode ser verdadeira, como ela acontece aqui, ou pode ser falsa, como ela acontece nessas duas linhas aqui. E a entrada 2 também pode ser verdadeira, ela acontece em duas linhas aqui, e pode também ser falsa, como acontece em duas linhas. Mas combinando, por que nós temos 4 linhas aqui? Porque as combinações possíveis são 4. Eu posso ter a entrada 1 verdadeira, quando a entrada 2 também é verdadeira. Posso ter a entrada 1 verdadeira também, mas com a entrada 2 falsa. Posso ter a entrada 1 falsa com a entrada 2 verdadeira. E posso ter a entrada 1 falsa com a entrada 2 também falsa. O comportamento, então, da operação de conjunção aparece aqui em cada uma dessas situações, e o que nós podemos ver aqui é que a operação lógica de conjunção ela só é verdadeira quando ambas as entradas são verdadeiras. Então a conjunção de duas proposições só é verdadeira quando as duas proposições às quais nós aplicamos a conjunção são verdadeiras. Nas nossas análises lógicas, nós nem sempre usaremos toda aquela descrição que a gente fez até agora. Existe uma maneira mais econômica de nós trabalharmos, que pode ser obtida por um processo que a gente chama de formalização. Raramente nós estaremos interessados nas proposições específicas que aparecem nos nossos exemplos. Do ponto de vista lógico, o que é interessante observar aqui é o comportamento de uma certa estrutura que aparece nesse exemplo que nós tínhamos antes. Então, para entender que estrutura é essa e por que a gente trabalha depois de uma maneira mais abstrata, nós podemos realizar uma operação aqui que a gente chama de formalização, que é capturar a forma dessa proposição que está expressa aqui na linguagem natural. O que nos interessa aqui do ponto de vista lógico? Nós temos aqui duas proposições, que são as entradas, e temos a operação lógica de conjunção. Então, essas proposições específicas que nós temos aqui, na verdade, elas não nos interessam tanto. O que é importante aqui do ponto de vista lógico é que nós teremos dois espaços aqui, nos quais poderão ser colocadas proposições. E o que nos importa dessas proposições é única e exclusivamente o seu valor de verdade. O que nós queremos descrever é o comportamento dessa operação aqui, de operações que tenham essa estrutura, ou seja, a conjunção aplicada a duas entradas. E não simplesmente entradas que são espaços em branco, mas entradas que sejam proposições, e nesse caso aqui, proposições que sejam diferentes. Então nós reservaremos um nome aqui, uma variável, que permite distinguir esse espaço em branco aqui desse outro espaço. Então o espaço em branco A e o espaço em branco B. A gente pode representar isso da seguinte maneira:
A e B. E finalmente, nós também utilizaremos um símbolo específico para representar essa conjunção. E o símbolo usado para representar a conjunção é o acento circunflexo. De modo que essa proposição com a qual nós iniciamos lá no início, formalizada para propósitos de economia na nossa expressão e estudo das operações lógicas, acabará sendo expressa da seguinte maneira, que é A em conjunção com B. Então, essa é a maneira final como nós vamos trabalhar com essas proposições. Então, do ponto de vista lógico, a operação de conjunção será representada dessa maneira. Nós falaremos da conjunção de A e B, sendo A e B ambas proposições. Essas proposições aqui, então, esse espaço é entendido como uma variável, e é uma variável, então, para uma proposição. Toda proposição pode ser verdadeira ou falsa, e o resultado que nós queremos entender aqui é como que a conjunção se comporta dependendo dos valores de verdade de A e B. Para descrever isso de uma maneira econômica, então o que a gente faz é descrever, resumir aquele comportamento que nós vimos na página anterior, tá? Isso que nós vimos aqui, nós descreveremos isso na forma de uma tabela de verdade. E a tabela de verdade da conjunção, então, precisará representar a variável A, será a entrada 1, precisará representar também a variável B numa coluna, e finalmente nós representaremos a conjunção de A e B. Então, nesse caso, nós já vimos que quando A e B são ambas verdadeiras, a conjunção de A e B é verdadeira. Quando A é verdadeiro e B é falso, a conjunção é falsa. Quando A é falsa e B é verdadeira, a conjunção também é falsa. E finalmente, se ambas as proposições são falsas, a conjunção é falsa. Então, essa tabela é um resumo, é uma maneira de nós simplificarmos o funcionamento da operação de conjunção que nós vimos anteriormente de maneira mais detalhada no caso da expressão dessas proposições em linguagem natural. O resumo, então, da operação de conjunção é dado por essa tabela, e para as operações seguintes, as operações de disjunção, implicação, biimplicação e negação, nós trabalharemos diretamente com as versões simplificadas na tabela. Vamos agora para a operação lógica de disjunção inclusiva. Então, esse tipo de operação lógica, ela aparece representada aqui pela expressão ou. Nesse exemplo, então, ele diz o seguinte: Brasil é uma cidade, ou Uruguaiana é uma cidade. Esse ou aqui, então, representa a disjunção inclusiva. E o que nós faremos agora é pensar que, assim como no caso da conjunção, nós poderíamos ter variáveis aqui, representando cada uma das possibilidades de combinação de valores de verdade entre a entrada 1 e a entrada 2, nós faremos o mesmo aqui, trabalhando então de uma maneira mais abreviada, falando diretamente na versão simplificada ou formalizada. Então, como fica a representação da forma lógica dessa proposição contendo uma disjunção inclusiva? Ela será representada como A ou B. Então nós temos um Vzinho aqui que representa então a disjunção inclusiva. Depois nós veremos a disjunção exclusiva, que terá um sinalzinho diferente aqui junto com esse V. Mas agora então temos aqui a disjunção inclusiva. Como que fica a tabela de verdade, a tabela que resume o comportamento lógico dessa operação? Então, A e B, nós temos novamente duas entradas, então nós representamos uma delas, representamos a outra, então aqui estão as duas entradas, e na terceira coluna da tabela colocaremos a disjunção de A e B.
Como vai ficar a tabela, então? Como vai ficar o comportamento lógico dessa operação? A parte inicial, essas variáveis aqui que representam as entradas da nossa operação, elas se mantêm da mesma forma como na conjunção. Nós teremos duas linhas em que A é verdadeira, duas linhas em que A é falsa, e em B teremos a mesma situação, porém distribuída de outra forma. Então, o que nós precisamos fazer aqui é única e exclusivamente capturar todas as possibilidades de combinação de valores de verdade de duas proposições. Como cada uma das proposições pode ser verdadeira ou falsa, nós temos 4 possibilidades de combinação, ambas verdadeiras, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira e as duas falsas. O que é importante agora e o que muda com relação à conjunção? A disjunção, enquanto a conjunção seria verdadeira apenas naquela linha em que ambas as entradas são verdadeiras, no caso da disjunção inclusiva, acontece que ela é muito mais facilmente verdadeira e muito mais dificilmente falsa. Então, a disjunção inclusiva, quando eu afirmo um ou dessa maneira na linguagem natural, a proposição complexa, a disjunção inclusiva dessas duas proposições, ela só será falsa quando as duas entradas às quais ela se aplica forem falsas. E isso acontece aqui na quarta linha dessa tabela. Em todas as demais situações, a disjunção inclusiva será verdadeira. Então, se eu digo que Brasil é uma cidade, vamos imaginar uma situação em que nós temos duas proposições verdadeiras em disjunção. Então, eu diria Brasil é um país e Uruguaiana ou Uruguaiana é uma cidade. Nesse caso, ambas as proposições são verdadeiras. Então, a disjunção que afirma que Brasil é uma cidade, Brasil é um país ou Uruguaiana é uma cidade, ela é verdadeira. Se eu dissesse, por outro lado, que Brasil é um país ou Uruguaiana é um país, eu também estaria dizendo uma verdade, embora a segunda parte, nesse caso, o B, fosse falso. Se eu dissesse que Brasil é uma cidade ou Uruguaiana é uma cidade, eu também estaria dizendo uma verdade, ainda que a parte inicial dessa disjunção, a primeira entrada dela, fosse falsa. E finalmente, se eu fizesse uma disjunção em que ambas as entradas são falsas, nesse caso, então, a disjunção seria falsa. Então, esse é, em resumo, a tabela então, do funcionamento da operação lógica de disjunção inclusiva. A operação lógica de disjunção exclusiva, por sua vez, então ela aparece na linguagem natural, também com o ou, mas com esse ou duplo. Um exemplo, então, de uma frase na linguagem natural que inclui essa operação de disjunção exclusiva, poderia ser a seguinte: ou Brasil é uma cidade, ou Uruguaiana é uma cidade. Então, esse ou, tá? É aqui que aparece o diferencial, então, dessa operação, a maneira como ela se distingue da disjunção inclusiva que nós vimos anteriormente. O que vai haver de diferença do ponto de vista lógico e como que eu represento, de uma maneira formalizada, essa operação de disjunção exclusiva? Novamente, nós teremos entradas, entrada A e entrada B, e o sinal que nós utilizaremos para representar a disjunção exclusiva vai incluir um pequeno traço em cima do Vzinho que representava a disjunção inclusiva. Para representar então o comportamento dessa operação lógica, nós faremos novamente uma tabela. Essa tabela tem as mesmas entradas A e B e tem como saída a disjunção exclusiva de A e B.
E agora, a única diferença que vai acontecer é que a disjunção exclusiva ela é falsa em duas situações e não apenas em uma situação. Da mesma maneira que a disjunção inclusiva, quando A e B são falsos, a disjunção exclusiva também é falsa. Porém, ela também é falsa quando A e B são ambos verdadeiros. Então, o que ela diz, na verdade, é que apenas uma das proposições às quais ela se aplica é verdadeira. Ou A é verdadeira e B é falsa, ou B é verdadeira e A é falsa. Nessas duas situações, a operação de disjunção exclusiva será verdadeira e nessas duas situações ela será falsa. Então ela será falsa quando A e B forem ambas falsas e também quando A e B forem ambas verdadeiras, e será verdadeira quando apenas A for verdadeira e B for falsa, ou apenas B for verdadeira e A, portanto, for falsa. Para observar então esse contraste, a gente pode colocar as duas operações lógicas aqui, lado a lado, e observar então que a diferença acontecerá precisamente na primeira linha dessa tabela, na situação em que as duas proposições às quais a disjunção é aplicada são verdadeiras. Essa é, portanto, a diferença entre a disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva. Ok, passamos agora à implicação material. Essa operação lógica ela aparece na linguagem natural com isso que a gente chama do se então. Então ela é dividida em dois fragmentos dentro de uma frase complexa. Um exemplo que nós temos aqui então é a frase: se hoje é sábado, então amanhã é domingo. Se tem um cuidado aqui com a implicação material, porque essa é a operação lógica daquelas que a gente tem na lógica proposicional, é a operação que é mais contraintuitiva do ponto de vista da maneira como a gente cotidianamente entende essa expressão se então. Então, o se então que aparece na linguagem natural é apenas aproximadamente contemplado pelo funcionamento dessa operação da maneira que nós a entenderemos aqui na lógica proposicional. A maneira como essa operação lógica é representada é através do seguinte símbolo. Novamente nós teremos variáveis, as variáveis A e B, e a operação de implicação material, que vagamente, assim, numa maneira bastante aproximada, captura isso que a gente entende como se então. Ela é representada por esta seta da esquerda para a direita. Então, o que está escrito aqui é que A implica materialmente B, ou que se A, então B, mas nesse sentido mais vago, tá? Não exatamente da maneira como a gente usa essas expressões, o se então, na nossa linguagem cotidiana. Como que funciona a tabela da implicação material? Então, como sempre, nós começamos representando as variáveis A e B, elas são nosso ponto de partida aqui, a entrada que nós damos para essa operação, e a operação nós realizamos aqui na terceira coluna. Como que vai funcionar nesse caso? Então, a regra para entender como funciona a implicação material é entender que ela só é falsa na situação em que o antecedente, é assim que nós chamamos A expressão que vem antes da seta, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, a implicação material, tal como ela funciona na lógica proposicional, faz com que ela só seja falsa, com que o resultado dela só seja o falso na linha em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Em todas as outras linhas da tabela, a operação da implicação retornará
o valor de verdade verdadeiro. Então esse é o funcionamento da implicação material. Então notem em particular, tá, que se o antecedente, se a expressão que vem aqui for falsa, então automaticamente o resultado da implicação será o verdadeiro. Então isso faz com que a gente tenha algumas situações inclusive estranhas, tá? Porque se eu disser, por exemplo, se a lua é feita de queijo, então hoje é domingo. Não importa se hoje é domingo ou não, tá? Pode ser que hoje seja ou que hoje não seja domingo. Pode ser que seja verdade que hoje é domingo ou que seja falso que hoje é domingo. Mas se eu digo a lua é feita de queijo, isso é falso. E como isso é falso, a afirmação como um todo, ela vai ser verdadeira. Ou seja, a afirmação que se a lua é feita de queijo, então hoje é domingo, ela será verdadeira, tá? Ainda que o antecedente seja falso. Então essa é a situação mais estranha que pode acontecer aqui na implicação material e é importante que a gente saliente isso. A operação lógica, que é a irmã, por assim dizer, da implicação material, é a biimplicação que nós temos aqui. Então, como que ela funciona? Um exemplo aqui, então, é a maneira como ela aparece com essa expressão, tá? Se e somente se. Então, uma versão parecida com a que nós tínhamos antes diz o seguinte: hoje é sábado, se e somente se, amanhã é domingo. Tá? Essa é, então, a biimplicação. Assim como a disjunção inclusiva e a exclusiva têm uma certa similaridade, apesar das suas diferenças, a implicação e a biimplicação também têm uma certa similaridade, e a diferença então é que a biimplicação ela acrescenta algo a mais, é como se ela fosse uma implicação em duas direções, e é por isso que ela vai ser representada da seguinte maneira: quando nós tivermos variáveis novamente, a variável A e a variável B, nós representaremos a operação de biimplicação com uma seta que vai em duas direções. Aqui nós estamos dizendo de maneira abreviada que A é verdadeira, se e somente se, B é verdadeira. Ou que A, se e somente se, B. Ou que há uma biimplicação entre A e B. Como que vai funcionar a tabela de verdade dessa operação lógica? Aqui então nós temos descrito o comportamento da biimplicação. Novamente nós temos A e B representadas da mesma maneira como elas vêm sendo representadas nas operações lógicas anteriores, e aqui nós temos as peculiaridades da biimplicação. Então, essa operação ela retornará o verdadeiro quando A e B forem ambas essas proposições forem verdadeiras, e retornará o verdadeiro quando ambas as proposições forem falsas. Quando uma for verdadeira e a outra falsa, nós teremos que a biimplicação retorna o valor falso. Então o que ela diz é que a proposição A é verdadeira, se e somente se a proposição B também é verdadeira. Se A for falsa, B é falsa também. É isso que essa operação lógica nos diz ou faz com as proposições A e B como entrada. Então, para a gente contrastar e ver direitinho qual é a relação entre a implicação e a biimplicação, nós podemos colocar essas duas operações lógicas lado a lado aqui e ver quais são as suas similaridades e quais são as suas diferenças. Então, a diferença entre essas duas proposições aparecerá justamente nesta terceira linha aqui da tabela. A biimplicação será falsa quando A for verdadeira e B for quando A for falsa e B for verdadeira, enquanto que a implicação material será verdadeira nessa situação. Então, essa é a diferença do ponto de vista do resultado dessas duas operações lógicas. A nossa última operação lógica aqui é a chamada negação. E a negação ela aparece na nossa linguagem cotidiana com essa expressão: não é verdade que,
ou ainda é falso que. Então, se eu digo não é verdade que hoje é sábado, ou se eu digo que é falso que hoje é sábado, essa expressão aqui está efetuando uma operação de negação sobre esta outra proposição. Essa é, do ponto de vista das entradas que a operação recebe, a operação mais simples que nós temos para estudar aqui. A operação de negação, diferentemente das anteriores que a gente viu, ela se aplica a uma única proposição. Então ela não vai se aplicar a A e B, na verdade ela se aplica a uma única proposição ou variável proposicional. Então se eu tiver uma proposição a representação da negação de A será dada pela aplicação desse sinalzinho aqui, o til. Então o til na frente do A quer dizer a negação da proposição A. Como que vai funcionar a tabela? Como nesse caso eu tenho uma única proposição, então eu não precisarei mais uma tabela com 4 linhas, pois as minhas possibilidades se tornam reduzidas. Quando eu tenho uma única proposição, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Não existe nenhuma combinação que a gente precise contemplar na elaboração da tabela. Então a proposição A pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Não existe nenhum outro valor de verdade que A possa ter. Quando A for verdadeira, a negação de A será falsa. E quando A for falsa, a negação de A será verdadeira. Esse é o comportamento lógico da operação de negação. Então, negar uma proposição é simplesmente inverter o valor de verdade dessa proposição. Com o que nós vimos até aqui, nós podemos agora fazer um resumo do funcionamento de todas as operações lógicas que nós vimos até agora no vídeo. Então, começando com a nossa conjunção, representada pelo acento circunflexo entre as variáveis A e B. Então, o comportamento lógico da conjunção de A e B vai ser dado da seguinte maneira. A conjunção de duas proposições só é verdadeira, só produz o resultado verdadeiro, quando as duas proposições que são conectadas pela conjunção são ambas verdadeiras. Nessa tabela, a única situação em que A e B são ambas verdadeiras é na primeira linha, portanto, a conjunção de A e B só é verdadeira naquela linha. Em todas as demais linhas, nós temos pelo menos uma falsidade. Nesse caso, B é falsa. Na terceira linha, A é falsa. E na quarta linha, ambas são falsas. Em todas essas situações, a conjunção de A e B será falsa. Passando para a disjunção inclusiva, a disjunção que não tem o risquinho em cima do V, o comportamento lógico dessa proposição se dá da seguinte maneira. A disjunção inclusiva de A e B só é falsa quando A e B são ambas falsas. E isso acontece apenas na última linha dessa tabela. Então, quando A e B são ambas falsas, a disjunção inclusiva de A e B é falsa quando pelo menos uma das duas proposições A e B é verdadeira, a disjunção será também verdadeira. Então notem o contraste aqui. Enquanto a conjunção é mais dificilmente verdadeira, a disjunção inclusiva é muito facilmente verdadeira. Passamos então à disjunção exclusiva. Então ela tem uma pequena modificação, como a gente pode lembrar em relação à disjunção inclusiva. A representação dela inclui esse tracinho em cima do V, que representa a disjunção, e ela funciona da seguinte maneira. Ela será verdadeira apenas na situação em que apenas A ou apenas B é verdadeira. Se A e B forem ambas verdadeiras, então a disjunção exclusiva de A e B será falsa. Então essa é a modificação que nós temos em relação à disjunção inclusiva. Nas linhas restantes, a disjunção inclusiva e a disjunção exclusiva funcionam da mesma maneira. Então a única diferença, lembrando aqui,
é que a disjunção exclusiva será falsa na situação em que A e B são ambas verdadeiras, enquanto a disjunção inclusiva será verdadeira nessa situação. Passamos então à implicação material. A implica materialmente B, essa é a operação lógica que nós queremos realizar aqui. E essa, eu falei para vocês, é a operação mais contraintuitiva se nós levamos em conta que isso aqui é aproximadamente o que nós dizemos como se A, então B. O que acontece aqui? Então, quando eu digo que A implica materialmente B, eu estou apenas excluindo a possibilidade representada pela segunda linha da tabela, ou seja, que A é verdadeiro e B é falso. Então, essa é a única situação em que a implicação material de A para B será falsa. Em todas as outras linhas da tabela, essa implicação, essa operação lógica é verdadeira. Lembrando que A se chama o antecedente da implicação material e B se chama o consequente. Então, o que a operação lógica da implicação diz é que ela exclui a possibilidade do antecedente ser verdadeiro e o consequente falso. Nessa situação, a implicação material é falsa e em todas as demais ela é verdadeira. Em seguida temos a bimplicação, então uma relação de dupla implicação, como se a gente estivesse dizendo que A implica B e B implica A. Essa operação lógica, então, ela vai funcionar invertendo, se nós observarmos aqui o resultado, a operação lógica de disjunção exclusiva. O que nós teremos aqui é que essa operação de bimplicação ela é verdadeira quando A e B têm o mesmo valor de verdade, seja ele o verdadeiro ou o falso. E ela será falsa nas linhas em que A e B têm valores de verdade diferentes. Então, nas linhas 2 e 3, A é verdadeira e B falsa na segunda linha, e na terceira linha, A é falsa e B é verdadeira. Então, quando as proposições A e B têm valores de verdade diferentes, a bimplicação de A para B é falsa. Quando A e B têm o mesmo valor de verdade, a bimplicação de A e B é verdadeira. Finalmente, temos aqui a representação da negação. E lembrando que essa é uma operação diferente porque ela não tem duas variáveis como entrada, ela tem apenas uma variável como entrada. Então, a partir do valor de verdade de A, nós determinamos o valor de verdade da negação de A. E quando nós transferimos essa operação de negação para uma tabela que tem 4 linhas, nós teremos uma pequena modificação em relação àquela tabela mais simples que nós vimos anteriormente, que tinha apenas 2 linhas. O que eu vou fazer então, como aqui, quando eu tenho 4 linhas? Basicamente, haverá uma repetição aqui, porque eu vou calcular o valor de verdade da negação de A partir da situação de A em cada linha. Então, na primeira linha, A é verdadeira e, portanto, a negação de A é falsa. A negação inverte o valor de verdade. Na segunda linha, A é verdadeira e novamente, então a negação de A será mais uma vez falsa. Na terceira linha, a proposição A é falsa, portanto a negação de A será verdadeira. E na quarta linha, A é novamente falsa e, portanto, a negação de A será novamente verdadeira. Esse é o resumo, então, do comportamento desses 6 conetivos que estamos estudando hoje. Vocês podem guardar, então, uma cópia dessa parte aqui como algo para ter ao lado quando estiverem realizando os exercícios. A essa altura vocês devem estar me perguntando, a gente viu várias operações lógicas, é um pouco difícil lembrar todas elas. Como é que eu faço, professor, para saber se eu estou entendendo esse conteúdo? Como é que eu faço para ver se eu realmente estou aprendendo esse assunto? Então, para pensar sobre o que vocês precisam aprender e extrair desse material que a gente viu até agora, o seguinte exercício ajuda então a testar se vocês compreenderam esse assunto, se vocês estão capturando aquilo que é esperado de vocês.
Então, basicamente, o que é esperado que vocês consigam fazer com esse conteúdo? O que é esperado é que vocês consigam realizar as operações lógicas que nós vimos aqui nesse vídeo, que vocês consigam realizar essas operações para descrever o funcionamento de proposições complexas que combinam várias dessas operações. Então aqui nós temos um exercício, e o que eu recomendo que vocês façam agora é que vocês pausem o vídeo e tentem realizar por conta própria esse exercício. Então o que esse exercício diz? Represente com tabelas de verdade o comportamento lógico das seguintes proposições. Então nós temos uma proposição representada aqui no exercício A e temos outra proposição no exercício B. O que vocês devem fazer agora é pausar o vídeo e construir tabelas que descrevam o funcionamento lógico dessas operações em cada uma dessas proposições. Então, duas tabelas. Como que a gente resolve? Vamos começar aqui com o exemplo A. Assim como na resolução de uma equação matemática, nós teremos uma ordem de resolução das operações numa proposição complexa. Então, nesse caso, começamos com a proposição representada aqui na letra A. Ela diz a negação de A e a disjunção disso que veio antes com B. Existe uma ambiguidade possível aqui, tá? Que nós poderíamos ter dúvidas sobre se essa negação se aplica apenas ao A ou se ela se aplica ao A, a disjunção de A em B como um todo. Como que a gente resolve esse tipo de ambiguidade? Existem algumas regrinhas que a gente pode usar quando não tem explícito qual é a leitura correta. Mas um recurso que nós temos aqui, assim como na matemática, é aplicar parênteses para evitar que haja uma situação de ambiguidade. Nesse caso, a leitura correta que eu gostaria que vocês realizassem aqui é a seguinte: a negação de A, ou seja, a negação se aplica apenas a A, e a disjunção dessa negação de A com B. Então, essas são as operações lógicas que precisam ser realizadas aqui, e existe uma ordem. Nós realizaremos primeiro a negação de A, para depois fazer a disjunção inclusiva da negação de A com B. Como que isso vai ser feito? A gente começa com uma tabela incluindo nessa tabela as proposições simples que nós temos ali. Nesse caso, as proposições simples, ou seja, aquelas onde não acontece ainda nenhuma operação lógica, são A e B. Então, inicio a tabela como lá nos exemplos anteriores. Depois que eu representar as possibilidades de valores de verdade para A e B, eu vou começar a acrescentar as proposições complexas por ordem de prioridade da sua resolução. Nesse caso, a primeira que eu preciso realizar aqui é a negação de A. Depois que eu fizer essa operação, eu posso realizar essa disjunção inclusiva que está ali. E vou fazer isso, então, da seguinte maneira. Vou representar novamente a negação de A e farei a disjunção com B. Então essa é a tabela. Novamente, eu tenho aqui 4 linhas. Preciso repetir aquela parte inicial onde eu tento capturar, onde eu preciso capturar todas as possibilidades de combinações de valor de verdade para as proposições simples, ou seja, nesse caso A e B, e a partir daí eu vou calcular o valor de verdade das demais colunas e linhas a partir do significado das operações lógicas que eu preciso realizar ali. Então, como que eu realizo a negação de A? Eu vou olhar para o valor de verdade que A tem em uma linha e vou calcular o valor de verdade da negação de A. Lembrando, então, a negação de A vai inverter o valor de verdade de A. Quando A é verdadeiro, a negação de A é falsa. Isso acontece nessas duas primeiras linhas. E quando A for falsa, a negação de A será verdadeira. Feita essa primeira coluna aqui, a gente pode passar para a última coluna.
Começo novamente representando as proposições simples, A e B. Cada uma delas, então, precisa de 4 linhas. Em seguida, represento a conjunção de A e B, que é a prioridade aqui, deve ser resolvida primeiro, assim como a negação de A foi resolvida primeiro no exercício anterior. E por último, vou resolver a proposição final, que tem a conjunção de A e B como antecedente da implicação material, que tem como consequente B. Resolvemos a parte inicial como sempre. E agora passamos a calcular o valor de verdade das proposições complexas a partir dos valores de verdade das proposições simples. A conjunção de A e B, lembramos que a conjunção só é verdadeira quando as duas proposições que são colocadas em conjunção são verdadeiras. Isso só acontece na primeira linha aqui. Nas demais linhas nós temos pelo menos uma falsidade e nessas situações a conjunção é falsa. Agora, nós já temos esses valores de verdade aqui que representam o comportamento lógico do antecedente dessa implicação. Nós também já temos a descrição do comportamento lógico de B na segunda coluna da tabela. O que nós precisamos agora, então, é entender qual vai ser o resultado dessa operação, aplicando, então, entendendo que a conjunção de A e B é o antecedente e B, a proposição simples, é o consequente. O que acontecerá aqui? A implicação, lembrando, então, ela só é falsa quando o antecedente, tudo isso aqui, for verdadeiro e o consequente, B, for falso. Então, nós precisamos procurar na tabela se existe alguma linha em que a conjunção de A e B é verdadeira e o consequente B é falso. Nessa primeira linha isso não acontece, portanto a proposição é verdadeira. Aqui nós temos duas proposições falsas, portanto a implicação também é verdadeira. Aqui nós temos o antecedente, tá? Falso. Nessa situação nós sabemos que a implicação material como um todo é verdadeira. E finalmente, na última linha, o antecedente é novamente falso, o consequente também é falso. E nessa situação também é verdadeira a implicação. Então, nesse caso, notem o que aconteceu aqui. Em todas as linhas da tabela, essa operação lógica será verdadeira, porque não apareceu aqui nenhuma situação em que o antecedente é verdadeiro e o consequente simultaneamente falso. A única linha em que o antecedente é verdadeiro tem o consequente também verdadeiro. Então é isso, pessoal, que nós vimos nesse vídeo. Então, lembrando, foi o funcionamento de todas as operações lógicas que nós utilizaríamos a respeito da lógica proposicional. Operações lógicas, então, tomam proposições como entrada. Então, os valores de verdade das proposições são a entrada. Isso é o que nós representamos aqui nas tabelas, tá? As entradas fornecem aquilo sobre o que será realizada a operação lógica. Quando a operação é realizada, nós teremos um resultado, e esse resultado será novamente valores de verdade, mas esses valores de verdade variarão, então haverá variações dependendo de qual operação lógica nós realizamos. Nesse vídeo, então, lembrando, nós vimos várias operações lógicas, tá? Conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, implicação material, biimplicação e negação. E existe uma maneira de nós representarmos todas essas operações numa tabela unificada. Então esse é um resumo aqui que vocês podem guardar para consultarem na hora de realizar os exercícios. Lembrando que o que é esperado de vocês é que sejam capazes de aplicar essas operações lógicas para construir tabelas mais complexas, como a gente fez ali nos exercícios. Até mais!